E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, já ative o sininho para receber nossas notificações e siga o canal. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre conceitos introdutórios para a gente entender o básico sobre opções, para a gente entender melhor o que são esses tipos de contratos financeiros. Então, a gente vai falar o que é uma opção de compra, uma call, o que é uma opção de venda, uma put, quais são os componentes principais de um contrato de opções e também como que a gente pode oferir resultado positivo ou negativo com esse tipo de contrato. Vamos lá? Então vamos começar falando sobre opção. O que é um contrato de opção? A opção, como o próprio nome já diz, te dá a opção de comprar ou vender um ativo. Certo? Você está comprando um direito, e essa é a palavra-chave, não uma obrigação. Então, quem compra, o titular de uma opção, ele vai pagar um valor, ele vai pagar o que a gente chama um prêmio, um preço, para ter o direito de comprar ou vender um determinado ativo por um determinado preço, e esse preço combinado a gente dá o nome de preço de exercício, ou strike price em inglês, em ou até uma determinada data de vencimento, tá certo? E como eu já informei, o preço desse direito a gente dá o nome de prêmio, tá claro? Você está comprando um direito, tem preço, tem valor isso. Então, ponha isso na cabeça. O titular, o dono, o adquirente, o comprador de uma opção, ele não é obrigado a comprar ou vender. Ele tem o direito, ele tem a escolha e não a obrigação, tá certo? Ele pode, a seu bel prazer, exercer esse direito ou não. E a gente tem dois tipos de opção. A call C de compra, opção de compra, e a gente tem a opção de venda, a put. A call, ela dá o direito para quem a detém, por seu titular, de comprar um determinado ativo por determinado preço de exercício, strike price, em uma determinada data no futuro ou antes. Então, quando que você compraria um ativo? Quando que você exerceria seu direito a comprar um determinado ativo? Aqui você compraria um determinado ativo quando o preço de mercado está maior do que esse preço determinado, que o preço de exercício, que eu vou dar o nome de X. Por que você exerceria seu direito de comprar? Porque você compraria por X algo que no mercado está valendo mais do que X, certo? Você ganharia dinheiro, tudo bem? A put. A put, ela dá o direito ao seu titular de vender um determinado ativo, por determinado preço em uma data futura ou antes. Quando que eu exerceria o meu direito de vender algo por um determinado preço? Quando esse determinado preço, que a gente dá o nome de strike price, ou preço de exercício, ele é maior do que o preço do ativo no mercado. Portanto, eu venderia por X algo que vale menos no mercado. Tranquilo? Então, qual que seria o lucro, o resultado de quem compra uma opção de compra se ele exercer? Seria o valor do preço à vista menos o preço de exercício, tá certo? Qual seria o lucrinho, o resultado de quem compra uma opção de venda, uma put? Ao contrário, ele vai vender por X, algo que vale menos que X no mercado, então preço de exercício menos preço do ativo, certo? E a nossa vida, ela é cheia de opções. Sempre quando a gente tem um direito, a gente provavelmente tem uma opção embutida lá dentro. Olha só, vamos imaginar o seguinte exemplo, a seguinte história. Estou lá eu caminhando tranquilamente pela praia, quando avisto uma linda casa, me apaixonei por aquele imóvel, me apaixonei pelaquela casa, e tá lá escrito, vende-se na casa. Gostei muito, toquei a campainha da casa na praia, entrei, visitei, adorei. Só que não dá para eu comprar a casa ali na hora, fechar o contrato ali na hora. Perguntei pro dono, e aí, meu chapa, quanto que vale sua casa? Quanto que você quer para vender a sua casa? E o dono responde, eu quero R$ 1 milhão. Eu, cauteloso, falo, puxa vida, é uma compra de um valor elevado aqui na praia. Eu não sei se eu vou querer mesmo essa casa, eu não sei se eu preciso dessa casa, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso falar com os meus filhos, eu preciso falar com meus pais, eu preciso falar com meus amigos. Vai que eu mudo de ideia, vai que a casa não serve para mim, vai que minha família não gosta. Eu preciso de um tempo para pensar, para ver se realmente eu quero a casa, para ver se realmente eu quero comprar essa casa. Então eu falo assim pro dono, ô meu amigo, meu colega, eu gostei muito da casa, eu realmente tenho interesse em comprar sua casa, o valor para mim tá razoável, eu acho legal, estamos combinados nesse valor. Vamos fazer o seguinte, me dá 2 meses para pensar, me dá 2 meses para avaliar, para fazer minhas consultas, para ver se realmente eu tenho possibilidade, e daqui 2 meses eu volto a conversar, e se eu falar sim, você vende a casa para mim por 1 milhão daqui 2 meses. Nesse inteirinho, você para de vender, hein? Você reserva a casa para mim.
reserva a casa aí para mim, que eu quero ela por R$ 1 milhão, me dá 2 meses só para pensar, eu volto aqui, e aí a gente fecha negócio por 1 milhão, você me vende 1 milhão, te dou o cheque e fica tranquilinho. Pode ser? O vendedor não é bobo nem nada, fala, claro que não, né? Você tá louco, meu amigo? O que você é diferente dos outros compradores? O seu dinheiro é diferente dos outros? Por que você quer 2 meses para pensar e eu parar de vender minha casa? Se outra pessoa pode chegar aqui amanhã e comprar essa casa por 1 milhão? Você tá louco? Você viajou na maionese? Você quer ter esse direito de esperar para comprar, para ter esse direito de compra por 1 milhão da casa daqui 2 meses? Não, tudo bem, mas tem um preço isso, né? Eu quero continuar vendendo minha casa por 1 milhão para quem chegar aqui e comprar. Você não é diferente de ninguém. Então faz o seguinte: se você quer ter esse direito de comprar a casa por R$ 1 milhão em até 2 meses, faz o seguinte: me deixa um cheque, me deixa um sinal, compra esse direito. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir 1% do valor da casa, desse preço de exercício que a gente está combinando aqui, desse preço que você vai pagar, você poderia pagar até 2 meses. Então faz o seguinte, deixa 10 mil aqui comigo, me paga R$ 10 mil, me dá esse cheque, que eu imediatamente já tiro a placa de venda da minha casa e você tem esses 2 meses para pensar. Então tô te vendendo um direito para você comprar essa minha casa por R$ 1 milhão em até 2 meses. Topa? Topo. Eu vou lá, assino esse cheque e compro essa opção de comprar essa casa por R$ 1 milhão em até 2 meses. O vendedor, o que ele vai fazer? Dei o cheque, paguei esse preço, paguei esse prêmio por ter esse direito, e o vendedor imediatamente tira a placa de vendas, e aí a casa fica, entre aspas, reservada para mim. Vamos supor que eu voltei para minha casa, conversei com a minha família e não quis comprar a casa por R$ 1 milhão. O que vai acontecer? Nada. O vendedor, depois de 2 meses, ele vai lá, vai colocar a plaquinha de vendas de novo naquela casa que eu adorei, e tranquilo, e ficou com meus R$ 10 mil. Perdi esses R$ 10 mil, né? Perdi esse prêmio, normal. Agora, se eu quiser exercer esse meu direito, eu chego lá pro vendedor da casa e falo, ó, lembra nosso contrato que a gente fez? Lembra aquele nosso combinado? Você me deu 2 meses? Eu quero comprar essa casa por 1 milhão. Tá aqui o cheque. E ele é obrigado, ele é submetido ao meu direito, né? Ele tem que atender o que eu quis, porque a gente combinou isso. E aí ele venderia a casa para mim por R$ 1 milhão. Sendo que esse prêmio que eu paguei de R$ 10 mil para remunerar o risco, custo de oportunidade do vendedor da casa, nesse caso, ele não é reembolsável, hein? Eu já paguei para ter aquele direito. Então, além do prêmio que eu paguei, eu vou pagar o valor do ativo que foi combinado no preço de exercício de R$ 1 milhão. Então, aí um exemplo da nossa vida real de uma opção de compra, tá? Eu comprei um direito de comprar um determinado ativo por um determinado valor, que a gente chama de preço de exercício, strike price em inglês, até uma determinada data. Pronto, eu comprei uma opção de compra. Isso tem valor, direitos têm valor em finanças. Então, qual? Opção de compra. Vamos lá. Dá seu titular o direito, hein? Não confunda, não é uma obrigação, é um direito de comprar determinada quantidade de determinado ativo em determinada data ou até antes por um determinado preço, que a gente dá o nome de preço de exercício em inglês, strike price, certo? Agora, para você comprar uma opção de compra, uma call, tem que ter gente que vende para você uma opção de compra, o lançador, o vendedor, o vendido de uma opção de compra. Quem vende uma opção de compra, se o titular exercer seu direito de comprar, esse cara aqui, o vendedor, o lançador da opção de compra, ele é obrigado a vender o ativo por determinado preço até uma determinada data, se o titular exercer o direito de comprar. Tá certo? Então, o vendedor vai se ver obrigado, aí sim, a vender o ativo. Só que quem decide é quem é o titular. Beleza? E tem preço, hein? Tem preço esse direito. Tem preço uma opção de compra. A gente dá o nome de prêmio. Então, o comprador paga um prêmio e o vendedor, ele vai receber esse prêmio. É um preço. Lembrando que não é reembolsável, hein? Certo? E como comentamos, na nossa vida tem várias opções e com opção de venda não é diferente. Qual que seria um exemplo da nossa vida real de uma opção de venda? O clássico exemplo da nossa vida, do nosso cotidiano de uma opção de venda, é um seguro de carro. Quando a gente faz um seguro de um automóvel, por exemplo, a gente comprou o direito de vender o nosso automóvel para a seguradora por um determinado valor durante uma determinada data.
Então, se o nosso valor do imóvel reduziu muito por conta de um sinistro, de uma batida, eu tenho, por estar pagando o seguro, por estar pagando um prêmio pelo seguro, por estar pagando um preço por seguro, eu tenho o direito de vender o meu carro para a seguradora por um determinado valor até uma determinada data, que é o prazo de cobertura do meu seguro. E a seguradora, uma vez que temos esse contrato, ela é obrigada, uma vez que eu queira vender o carro por conta de um sinistro, o valor de mercado do carro meu, por conta de uma batida, de um acidente, ele baixou muito, deu PT, ela é obrigada a atender a minha vontade, porque eu sou detentor desse contrato, eu sou titular desse contrato. Então, se eu quero vender, eu exerço o meu direito de vender aquele carro para a seguradora por um determinado valor. E ela é obrigada, uma vez que eu exerci esse direito, a comprar de mim esse carro pelo valor que está combinado ali no contrato. Tá aí o clássico exemplo do nosso cotidiano de uma opção de venda. E a put, opção de venda. Quem compra, o titular de uma opção de venda, ele tem o direito, não a obrigação, de vender determinado ativo até determinada data por um determinado preço, que a gente dá o nome de preço de exercício, ou strike price, certo? Direito de vender, não é obrigação. E quem vende a put para você comprar, tem que ter alguém para vender isso para você. Quem vendeu uma put, quem lançou uma put, o lançador de uma put, uma vez que o detentor dela exerce o direito de vender, ixi, o cara vai ter que comprar. Aí ele vai se ver obrigado a comprar determinada quantidade, determinado ativo, em determinada data, quando é feito o exercício, por determinado preço, o preço de exercício, se o titular exercer seu direito de vender. Tá claro? Obviamente, isso aqui tem um preço. Então, aqui você paga, o comprador de uma put também vai pagar um prêmio por ter esse direito, não é reembolsável, e o vendedor, obviamente, ele vai receber esse prêmio pela venda desse direito. Tranquilo? Então, para resumir, os principais componentes de uma opção são o preço à vista do ativo objeto, do ativo subjacente, que a gente dá o preço spot, em inglês, nome chique, né? Que eu vou referir ao termo ST, de spot numa determinada data T, ou seja, é o preço do ativo objeto, na qual a opção está sendo referenciada em uma determinada data. Eu vou usar a terminologia S0, o preço spot na data zero, ou seja, o preço spot para hoje, é o preço à vista, quanto que está sendo negociado aquele ativo no mercado à vista. A gente tem outro componente importante, que é o preço de exercício, que o nome chique em inglês é strike price, que eu vou denotar aqui nas nossas fórmulas por X. Basicamente, é o preço negociado entre as partes, hein? Muito cuidado aqui. O strike price, ele não tem um preço de mercado, uma cotação no mercado para ele. É um preço negociado, é um preço acordado, é um valor acordado entre as partes, que é o preço pelo qual pode-se comprar ou vender esse ativo objeto numa determinada data de vencimento ou antes. Outro componente de uma opção, claro, é o preço. É o prêmio que a gente paga por ter esse direito. Em finanças, todo direito tem um valor, todo direito tem um preço, que é justamente o que a gente paga para ter esse direito de comprar ou vender esse ativo objeto em uma determinada data ou antes, por um determinado preço, chamado de preço de exercício, ou strike price, formado por uma regra de arbitragem. Tem uma formulinha que a gente vai ver para chegar no preço de uma opção de compra, que eu vou chamar de C0, call na data zero, e o preço da put também, a put zero aqui, a put na data zero, a put hoje. E outro ponto que a gente tem que prestar atenção é o prazo, né? É a data de exercício, é a data de vencimento ou a maturidade dessa opção. Vou denotar aqui nas nossas formulinhas por ter o prazo até o vencimento. Não vai ser a data específica de exercício, mas sim o prazo de hoje até chegar lá, que é a data na qual o titular, o detentor dessa opção, ele pode exercer seu direito de comprar ou vender esse ativo objeto pelo preço de exercício. Então, a data de exercício, a data de vencimento, a data de maturidade é a data até a qual ele tem esse direito. A partir dali, a opção, esse direito vai expirar. Consolidando o que já vimos, o vendedor ele vai receber um prêmio. Tá aqui, ó, ele vai vender uma opção. Ele vai receber um valorzinho aqui pela venda de uma opção, pela venda de um direito. O comprador, o comprado, o titular, ele vai pagar um prêmio, certo? Quem vendeu tem obrigação, ou aí é uma obrigação. Quem vendeu a opção tem obrigação de atender o que o titular quer. O titular tem o direito de comprar ou vender, certo? Se for uma call, ele tem o direito de comprar. Se ele exercer esse direito, o vendedor ele é obrigado a vender. Se a gente está falando de uma put, uma opção de venda, o detentor, o titular de uma put, tem o direito de vender um ativo por um determinado valor. Se ele exercer esse direito, o vendedor dessa put vai ser obrigado a comprar o ativo. Ele tem que atender o titular, certo? Então vamos falar de uma call, uma opção de compra. Se o preço do ativo no mercado, que eu vou chamar aqui para a gente de ST, tá? O preço à vista
o spot price numa determinada data T, for menor do que o preço de exercício, que eu vou chamar de X, você que tem o direito de comprar esse ativo por X, exerceria esse direito? E aí? Você compraria por X, que é o preço combinado, é o preço de exercício, ao que vale no mercado menos do que X? E aí? Você exerceria seu direito de compra? Você compraria por X algo que vale menos do que X? Por exemplo, se o ativo no mercado estiver valendo 80 e o preço combinado de exercício estiver valendo 100, o que quer dizer isso? Você comprou o direito de comprar esse ativo por 100 numa determinada data. No mercado, ele está valendo 80. Você compra por 100 algo que vale 80? Você exerce seu direito? Não. Você não exerce seu direito. Então, não tem exercício. Se não tem exercício, não acontece nada, certo? Você não compra, nem a outra pessoa vai vender para você. Essa opção não vale nada. Valor de zero. Tá claro? Agora, e se o preço do ativo no mercado estiver valendo, por exemplo, aqui vou colocar o mesmo que está no enunciado aí embaixo. Se o preço do ativo no mercado estiver valendo 140 e o preço de exercício, que eu vou chamar de X, está valendo 120. E aí? Você exerce seu direito de compra? Você compra por 120 algo que vale 140 no mercado? Sim. Sim, você exerce seu direito de compra. Certo? Você vai comprar por 120 algo que no mercado vale 140. E quem vendeu esse direito para você? Se você exerceu, o cara vai ter que te vender por 120 algo que vale no mercado 140. Certo? Para quem compra a opção de compra, qual que é o resultado dessa operação, então? Vai ser o valor à vista no mercado naquele momento, menos o preço de exercício. Ou seja, seu resultado aqui vai ser 140 menos 120. Opa, você ganhou 20. Tá claro? Então, para treinar, vamos lá. Preço do ativo em um determinado momento, certo? E preço de exercício. O strike price. Aqui nosso X vai ser de 120. Você compra por 120 algo que vale 100 no mercado? Você exerce? Você exerce esse direito de compra? Você compra por 120 algo que no mercado está valendo 100? Você exerce seu direito? Qual que é a sua decisão? Não, aqui você não exerce. Você compra por 120 algo que no mercado está valendo 120? Tanto faz, né? Dá na mesma. É indiferente, certo? Você compra por 120 algo que no mercado está valendo 130? Você exerce seu direito de compra? Sim. Sim, aqui você exerce. Você vai ter um ganho de 15. Você exerce seu direito, tá certo? E no caso da put, hein? E no caso da opção de venda no vencimento? O que acontece quando o preço do ativo é menor que o preço de exercício? Então, lá no nosso exemplo, se o ativo estiver valendo no mercado 80 e o preço de exercício, o preço combinado de venda por 120, o que você faz? Você exerce seu direito de vender por 120 algo que está valendo 80? Exerce. Exerce, né? Pô, você vai ter um ganho aqui. Vai ter exercício. Qual que vai ser seu resultado? Vai ser o preço de exercício menos o preço do ativo no mercado. Você vai vender por 120, algo que no mercado está valendo 80, poxa, você ganhou 40. E se o preço do ativo, num determinado momento, estiver acima do preço de exercício? Por exemplo, vamos supor que o preço do ativo aqui esteja 140 e o preço de exercício combinado foi 120. Você vende por 120 algo que vale 140 no mercado? Você exerceria esse direito? Não, você não venderia por 120 algo que está valendo 140. O valor desse direito é zero. Tá claro? Então, para put, a lógica é inversa call, certo? Um a gente está falando de compra, outro a gente está falando de venda. Então, ó, preço do ativo aqui, o nosso ST, e o nosso preço de exercício, strike price, é igual 120. Você venderia por 120 algo que vale 100? Claro que sim. Eu exerceria meu direito a vender por 120 algo que está valendo 100 no mercado. Você venderia por 120 algo que está valendo 120 no mercado? É indiferente, tanto faz. Exerceria ou não exerceria, dá na mesma. Você exerceria seu direito de vender por 120 algo que no mercado está valendo 135? Opa! Aqui eu não exerceria. Eu teria uma perda aqui. Aqui eu teria um ganho de 20. Aqui se eu exercer, se eu vender por 120 algo que vale 135, já era. Eu vou ter perda, então é melhor nem exercer. Deixa eu expirar, deixa eu vencer o meu direito, tá certo? Não vai acontecer nada. Se você exercer o seu direito de venda, quem vendeu a opção de venda para você, quem vendeu a put para você, é obrigado a te comprar por 120. Vai ter que te pagar 120 pelo ativo, tá? Aí você vai no mercado, compra o ativo por 100 e entrega para o cara por 120. Você ganhou 20, certo? Outra coisa que não pode esquecer, que tem que saber quando a gente fala de opções. O que é uma opção dentro do dinheiro, in the money? O que é uma opção fora do dinheiro, out of the money? Ou uma opção no dinheiro, at the money? Quando a gente fala que uma opção está dentro do dinheiro ou in the money, dentro do dinheiro, é quando essa opção provavelmente vai dar exercício, tá certo? É quando uma opção proporciona lucro para quem a detém. Então, a gente está falando de uma call, opção de compra. Quando que uma opção está dentro do dinheiro? Quando que uma opção vai ser exercida? Quando que ela dá lucro? Em qual situação ela vai dar lucro para o seu detentor?
Quando que ela vai ser exercida? Quando que você compraria? Quando que você exerceria seu direito a comprar um determinado ativo? Quando o valor de compra for menor que o valor do mercado? Verdade. Você vai exercer seu direito de compra quando o que estiver lá negociado no mercado é maior do que o preço de exercício. Tá? Vamos começar a usar os nomes certinhos. O valor de compra, vamos dizer assim, preço de exercício, ou strike price. Porque você vai comprar por X, algo que no mercado está valendo mais do que X. Beleza? Então, quando a gente tem essa situação, a gente fala que a opção está dentro do dinheiro. Provavelmente ela vai ser exercida. Ou seria exercida naquele momento. Naquele momento, a opção está dentro do dinheiro. E quando a gente está falando de uma opção de venda, de uma put, quando que alguém exerceria a put? Quando que ela proporcionaria lucro para o seu titular? E aí? Quando que você exerceria seu direito de vender um determinado ativo? Quando a gente poderia falar que a opção de venda, a put, está dentro do dinheiro? Lembra que a put é sempre o contrário da call. Você vai exercer sua put quando o preço de exercício, o preço combinado de venda, é maior do que o valor do ativo no mercado. Ou seja, você venderia por X algo que vale menos que X. Aí você exerceria, tá? Fora do dinheiro, pô, super criativo o nome, né? Fora do dinheiro, ou out of the money, é a situação na qual a opção não seria exercida, tá claro? É quando o exercício da opção não proporcionaria lucro para o seu titular. Então, quando uma opção está fora do dinheiro, uma call está fora do dinheiro, é o contrário, né? Quando o preço de exercício é maior do que o valor do ativo no mercado. Ou seja, você não compraria por X algo que vale menos que X. Besteira, perderia dinheiro. E a put, uma put fora do dinheiro, é quando o preço do ativo no mercado é maior do que o preço de exercício. Você não venderia por X algo que vale mais do que X, né? Você perderia dinheiro, tá claro? E uma opção no dinheiro é o meio termo. É quando o preço de exercício é igual ao preço do ativo no mercado, à vista. Beleza? Então, no dinheiro, fora do dinheiro e dentro do dinheiro. Importantíssimo esses termos, tá? E as opções, a gente tem dois tipos de opções. A gente tem as opções americanas e as opções europeias. Qual que é a diferença, professor, de uma opção americana para uma opção europeia? Geralmente, quando a gente vai na bolsa, a gente compra uma opção americana. A opção americana, ela dá o direito do titular exercer o direito de comprar ou vender um determinado ativo até uma determinada data. Então, se aqui eu estou no vencimento, uma determinada data, quem comprou a opção, ele pode exercer a qualquer momento, até a data de vencimento, tá certo? Ele pode exercer o direito antes da data de vencimento, tá? Os europeus são mais conservadores que os americanos. Então, na opção europeia, não. Na opção europeia, você só pode exercer seu direito na data de vencimento. Apenas, tá? Uma opção europeia considera que o exercício só pode ser feito na data de vencimento. Uma opção americana, não. Opção americana, você pode exercer seu direito a qualquer momento antes do vencimento. Passou o prazo, já era, perdeu o direito, expirou, tá claro? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido melhor o básico aí de um contrato de opção, como que ele funciona, como que ele está estabelecido, seus principais componentes, o que é uma opção de compra, uma call, o que é uma opção de venda, uma put, e como que a gente ofere resultado operando opções. Espero que vocês tenham gostado. Deixe já seu like no vídeo, já ative o sininho para receber nossas notificações, siga o canal e até a próxima. Tchau, tchau.